Olá, alunos, eu sou o professor Manacias e nossa aula de hoje é de geometria. O nosso assunto de geometria é posições relativas de uma reta e uma circunferência, tá certo? Aqui é o seguinte, as posições que uma reta pode ocupar em relação a uma circunferência podem ser de três tipos, tá certo? Nós temos reta secante, reta tangente e reta externa. Essas retas, logo de cara, a gente pode identificar a diferença entre elas. Observe aqui, ó. Na reta secante, você vai observar que ela está dentro da circunferência. Na reta tangente, você observa que ela passa bem próximo da circunferência. E na reta externa, você observa que ela tem uma distância afastada da circunferência, tá certo? Aqui diz o seguinte, ó. Reta secante. A distância D do centro é menor que o comprimento do raio. Logo, D menor que R, certo? Aqui diz o seguinte, na reta tangente, a distância D do centro é igual ao comprimento do raio, logo D igual a R, certo? Nessa imagem. E na reta externa diz o seguinte, a distância D do centro é maior que o comprimento do raio, logo D maior que R. O que é que isso significa? Que nós temos que identificar alguns elementos, né, para determinar algumas características de cada reta, tá certo? No caso aqui, cada circunferência ela tem suas próprias características, assim como as retas. Agora eu vou colocar aqui no quadro, vou apagar essa parte, vou colocar alguns termos que vocês têm que identificar em cada uma dessas circunferências. Muito bem, pessoal, dando continuidade ao que eu acabei de explicar para vocês, nós temos o seguinte, né? Algumas questões relevantes a cada uma delas. Por exemplo, na reta secante, nós podemos identificar a origem. Quem é a origem? A origem é sempre a letra que representa o ponto do centro. Nesse caso é O. Aí nós temos o raio. O que é o raio? É a linha que vem do centro para a borda. Nesse caso aqui, o raio ele é 8 metros. Certo? Aí nós temos o diâmetro. O diâmetro, vocês lembram que é o diâmetro? É o raio quando ele passa direto de uma extremidade a outra passando pelo centro. Então é o dobro do raio. Então o dobro é 2. 2 vezes 8, 16. Né? Aqui porque eu não coloquei a outra barra, mas ela existe. Né? A circunferência, qual o valor da circunferência? Aqui não precisa nem calcular porque ela já está bem aqui, ó, que é 50,24. Não precisa nem calcular, né? Reta secante. Quem é a reta secante? Essa reta que corta a circunferência não pelo centro, mas em uma de suas partes, mas não é pelo centro. E essa reta é representada por qual letra? Letra S. Certo? Aí, ponto secante. O que é o ponto secante? É o ponto central, aonde divide a reta secante em duas partes, um para um lado e outro para o outro. Por exemplo, aqui está representado pela letra M. Não aparece o ponto, mas nós sabemos que ele está bem aqui. E aqui ele é representado pela letra M. Certo? Dividindo ela para cá e para cá. Pontos distintos da reta. Os pontos distintos dessa reta são A e B. Porque ela está tocando, o A está tocando aqui nessa extremidade e o B está tocando nessa extremidade. Por isso que eles são pontos distintos, porque nós podemos identificá-los, tá certo? Distância do centro para a reta. A distância do centro para a reta, nós vamos aplicar o seguinte, isso daqui, D menor que R. Por quê? Nós sabemos que toda reta secante ela é D menor que R. Observe, o raio, no caso, o R é o raio, que é esse daqui para cá. E a distância ela é do centro para a reta, não é do centro para a borda. Ok, ó, daqui para a reta. Então, observe que D, essa reta é menor do que R. Então, D menor do que R. Então, se nós sabemos que D é menor do que R, então D menor que... Qual o valor de R? Menor que 8 metros. Tá certo? Aqui, na reta tangente, né? Vamos observar. A origem, letra O. É a letra que representa o centro. O raio, tá bem aqui, ó. O raio do centro para a borda, 11 metros. O diâmetro é o dobro do raio, que no caso essa reta ela passaria direto para cá. E seria esse valor vezes 2. Então é 22. 11 vezes 2, 22.
Circunferência, né? O tamanho dessa borda aqui todinha, 69,08. Já não precisa nem calcular, já está aqui. É só observar. Aí nós temos aqui, ó, reta tangente, ó, não é mais secante, é tangente agora. A reta tangente é essa aqui, ó, representada pela letra Z. Certo? A reta sempre representada pela letra minúscula. Ponto de tangência. O ponto de tangência é aquele ponto central onde vai dividir a reta ao meio. Nesse caso específico aqui, ela é representada pela letra T. No caso, uma letra maiúscula. Pontos por letra maiúscula. Pontos distintos da reta. Nós não temos, na reta tangente não há pontos distintos. Por quê? Porque ela não está tocando as extremidades. Apenas o ponto D está, mas os outros pontos não estão. Então, não há. Não há pontos distintos na reta. Aí, distância do centro para a reta. Então, a distância do centro para a reta, nós vamos aplicar essa parte aqui, ó. Essa fórmula aqui, ó. D, que é a fórmula para a reta tangente. D igual a R. Observe que aqui, ó, do centro para a borda, nós temos o raio. Mas do centro para a borda, nós temos a borda tocando na reta tangente. Então, é a mesma distância. Então, D igual, se D igual a R, então D igual a 11 metros. Porque é a mesma distância, certo? Do raio para a borda e de D para a borda. Reta externa. Quem é a origem? A origem é O. Certo? Aí vem o raio R. Quem é o raio? O raio é do centro para a borda. Nesse caso é 14 metros. Diâmetro é o raio duas vezes, porque daqui ele vem para cá também. Então 14 vezes 2, 28 metros. Circunferência, qual a medida dela? Está aqui, ó. 87,92. Não precisa nem calcular. Aí nós temos reta externa. Quem é a reta externa aqui, ó? Representada pela letra G, ó. No caso, reta representada pela letra minúscula. Ponto externo. Ponto externo aqui, ó. Aqui divide o centro, né, para um lado e para o outro. No caso aqui, representado pela letra N. Certo? Pontos distintos da reta. Não há pontos distintos da reta porque ela não está tocando a circunferência. Então, não há. Só há esses pontos na reta secante, tá certo? E a distância do centro para a reta? No caso aqui, ó, você preste bastante atenção. Vamos aplicar essa fórmula aqui, ó. D maior que R. Mas por que D é maior do que R? Observa, ó. O raio, observa, de cima você olha o seguinte, do centro para a porta, mas ela continua. Mas quando ela continua, ela é a distância do centro para a reta. Entendeu? O raio vem só até aqui, mas a distância para a reta vem até aqui. Então, D maior que R. Então, sendo assim, D maior que 14 metros. Tá certo? Muito bem, alunos, vamos passar agora para a nossa atividade. Aqui nós temos o seguinte, primeira, segunda e terceira questão. Primeira questão, responda, né? Aí, letra A. Qual o nome da reta em relação à circunferência? O nome desta reta vermelha está passando da circunferência. Letra B. Quem é a origem? Qual a letra da origem? Tá certo? Qual o tamanho do raio? O valor que está representando o número do raio. Letra D. Qual o tamanho do diâmetro? No caso é o valor do raio multiplicado por 2. Letra E. Qual o tamanho da circunferência? O tamanho da circunferência é o maior número que existe lá nela, que está sendo indicado. Letra F. Quem é a reta secante? Tá certo? Qual letra representa a reta secante? Letra G. Quem é o ponto secante? Aquele ponto que representa a divisão da reta de para um lado e para o outro. Letra H. Quem são os pontos distintos da reta? São aqueles pontos que estão marcados, que é o encontro da reta com a circunferência, tá certo? Aí, letra I. Qual a distância do centro da reta, do centro para a reta secante? Então, você vai usar aquela fórmula que eu coloquei, né? D menor que R, e aí você vai colocar lá, né?
D aí menor que, aí você coloca o valor do raio, certo? Aí, segunda questão. Qual o nome da reta em relação à circunferência? Aqui tá fácil, lá no exemplo você encontra. Letra B. Quem é a origem? A letra que representa o centro. Letra C. Qual o tamanho do raio? O valor que está indicando, do centro para a borda. Letra E. Qual o tamanho... Letra D. Qual o tamanho do diâmetro? O valor do raio multiplicado por 2. Letra E. Qual o tamanho da circunferência? O maior número que existe lá indicando a circunferência. Letra F. Quem é a reta tangente? Aquela que passa próximo à borda da circunferência. A letra que representa ela. Letra H. Letra G. Quem é o ponto de tangência? Aquela letra que divide a reta tangente no meio, para a esquerda e para a direita, para um lado e para o outro. Letra H. Quem são os pontos distintos da reta? Os pontos distintos da reta são quando a reta passa, toca em dois locais da circunferência, né? Se houver. Se tiver, tem duas letras maiores. No caso, se não tiver, então coloca não tem. Letra I. Qual a distância do centro para a reta tangente? Aí no caso aqui você vai colocar lá D igual a R, então D igual ao valor do raio, tá certo? Terceira questão, responda. Letra A. Qual o nome da reta em relação à circunferência? Está lá na aula o nome dela, você vai descobrir. Letra B. Quem é a origem? Letra do centro. Letra D. Qual o tamanho do raio? Número que indica o tamanho do raio. Qual o tamanho do diâmetro? Então o valor do raio multiplicado por 2. Letra E. Qual o tamanho da circunferência? O maior número que existe ali indicando o tamanho da circunferência. Letra F. Quem é a reta externa? A letra que representa essa reta externa. Letra G. Quem é o ponto externo? Aquele ponto que representa metade da reta, para um lado e para o outro, né? A reta externa. Letra H. Quem são os pontos distintos da reta? No caso, para ter dois pontos distintos, a reta tem que estar tocando a circunferência. Se não tiver, então você coloca não lá. Letra I. Qual a distância do centro para a reta externa? Veja bem. Do centro para a borda é o valor do raio e do centro para a reta aí é o valor de D, né? No caso da distância. Aí no caso você coloca D maior que R, aí D maior que, aí você coloca o valor que representa o R, tá certo?